Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário. Hoje eu tenho o prazer de receber a Deise Ramos por uma conversa, né, Deise, sobre o teu novo livro, Rubi e Outros Contos. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Madze, essa oportunidade de estar com você. É sempre um prazer, já não é a primeira vez, né? De Pois estar é, juntas nesse bate-papo. Você é uma pessoa muito agradável de conversar e minha colega, né? Então, pois é, colegas de escritas, participou né? inscrita em vários momentos. Muito obrigada. Isso. Obrigada, Deise. Eu vou falar para quem não te conhece que você é carioca, né? Autora da obra Nelson Pereira dos Santos, A Invenção de um Cinema Nacional. Você é mestre em Teoria, Estética e Memória do Cinema pela universidade, a minha universidade, a nossa universidade Paris 8, que a gente adora. Você atuou no teatro, entre outros, em Tilvânia, de Tchaikovsky, e o Zoológico de Vidro, de Tennessee Williams. Penteadeira de vidro do Tennessee Williams. E também foi diretora de arte do filme du Cerf, em francês, né? Premiado no Festival de Curtas de Clermont-Ferrand, 2022. E Competitivo agora, festival. isso. E agora você tem Rubi e Outros Contos, né? Que acaba de ser lançado pela editora portuguesa Infinita. A gente vai falar dela depois. Eu queria falar desse livro que eu gostei muito. Tem dois contos que eu gosto muito, muito, muito. E a apresentação, que é muito legal também, do Lauro Góes, né? Eu vou ler para vocês um tiquinho aqui. Lauro é o ator, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? É crítico literário. Ele diz o seguinte: Rubi, conto que dá título ao livro, reúne algumas das melhores características do estilo da autora, a delicadeza da escrita, as sutilezas nas camadas de significação que o texto contém, a escolha de suaves matrizes da escritura. Ele chama atenção, quer dizer, a apresentação chama atenção, né? Do leitor para a poetização do teu trabalho, né? Ele te acha praticamente a tua escrita muito poética, né? Reforçada por metáforas e por citações de outras obras literárias e fílmicas. Eu achei uma mão intensa, muito interessante. E Deise, uma câmera na minha imaginação, né? Que aí eu vou isso, porque como você eu venho da estética. Pois é, da estética do cinema, do teatro, né? Então, já passei pelo teatro, primeiro já passei pelo direito, depois pulei. Um monte de coisa, uma múltipla. Mas a então. literatura, a filosofia, né? Então, isso tudo dentro de uma cabeça e um livro, o que não fazem, né? Pois é. E eu queria pedir para você ler o primeiro parágrafo desse conto Rubi, né? Porque eu acho que dá muito tom da personagem. Né, o primeiro parágrafo. Aliás, você me desculpa, Deise, mostra a capa para a gente, por favor. A belíssima capa, que é da Júlia, dá para ver? Da Júlia. Né? Uhum, Júlia Maria, da Editora Infinita. Nosso diálogo foi impressionante, ela conseguiu entender, porque o Rubi ele trabalha também com o tempo, e o tempo ele não é linear, né? Então ela conseguiu, e é um livro completamente de personagens femininos. Isso foi por acaso, a escrita foi se construindo ao longo do tempo. Por exemplo, Rubi é um conto muito antigo, ele tem uns 15 anos e só agora ele foi publicado, claro, ele foi reescrito muitas vezes, né? A gente precisa, às vezes, de amadurecimento para poder publicar certos textos. E Rubi foi um desses. Mas, amadureceu e está aí para ir. Amadureceu, tive que amadurecer, tive que passar um pouco pelo teatro, pelo cinema, para... Eu falei, não, ele vai ser o primeiro conto. E por isso que o livro tem esse nome também, em homenagem a esse conto, né? E essa pedra que apareceu, porque esse nome, né, Rubi, vem da pedra, rubi, vermelho. Né? Nós estamos de vermelho, Mas eu vou ler aqui que o nosso tempo é longo. Rubi. Sentada no telhado, como costumava fazer nos dias de calor intenso, Rubi se sentia profundamente hipnotizada pelo espetáculo do entardecer. Seus olhos seguiam as cores que se espalhavam pelo céu,
como pinceladas soltas de um pintor invisível. O sol, agora uma bola dourada e distante, derramava seus últimos raios sobre as ruas da cidade, criando uma tapeçaria de tons vivos e vibrantes. O vermelho suave do céu se fundia com o verde das árvores, enquanto o amarelo desgastado das casas recortava a paisagem dos dias de verão. Rubi sentia mais do que via, como se a tarde estivesse se despedindo de forma definitiva. Algo se perdia, indo em direção ao horizonte. Maravilha, maravilha. Então, eu acho que dá para sentir o personagem para os nossos ouvintes, né? E esse Rubi, ela tem uma grande sensibilidade, né? Vocês viram aí pelo começo do texto, ela gosta de desenhar, tem uma mãe ausente, um pai bruto. Fala mais dessa personagem, então, que demorou tanto tempo e que saiu agora, Daisy. Ela só tem ela, não tem irmãs nem irmãos, né? É uma filha única e ela tem um pai muito severo, muito meticuloso. Ele não aparece fisicamente, vamos assim dizer, na história, mas ele está presente pelos objetos que eu descrevo na história, pela forma como estão arrumadas as mesas, a mesa, a sala. E ela está no telhado, ela desenha, ela gosta de desenhar, ela faz rabiscos, e ela lembra da mãe. E ela lembra também o dia que a mãe escolheu, como é que ela se chamou Rubi, onde é que a mãe descobriu, né, quando estava grávida, o nome dela. Ela se apaixona por uma pedra, né, pela pedra Rubi que ela encontra numa revista, e aí por aí vai, né? E eu falo o final da história? Não, espera um pouquinho, vamos falar um pouco de Rubi, porque tem essas, quer dizer, depois a gente vai falar do último também, que eu acho muito parecido, quer dizer, eu acho com um começo e um fim que continua, né, de certa forma, mas é um texto que tem muitas ausências, né, quer dizer, tem ausência, como você diz, Sim. A mãe que não está, o pai que nunca está porque está trabalhando, né, ele vai e tal. Isso é uma característica do livro inteiro, ele é formatado por ausências, inclusive eu dialogo muito com o existencialismo em todo o livro, né, o existencialismo da Simone de Beauvoir e do Albert Camus, e dialogo também com o realismo fantástico, porque eu sou fascinada, né? Isso aí vem do cinema. Então, essa condição humana, essa subjetividade, essa ideia que a existência precede a essência está permeada em todo o livro. Todos os personagens sofrem de alguma ausência. Então, eu até chamo que é o existencialismo da ausência. Sempre está faltando alguma coisa. Até antes de eu completar essa frase, eu gostaria, aproveitando essa entrevista maravilhosa, esse diálogo, de agradecer imensamente ao Lauro Góes, que ele também compreendeu perfeitamente onde é que eu queria chegar com o livro. Ele foi fantástico escrevendo o prefácio. As pessoas gostam muito do prefácio dele. Então, não existe uma natureza feminina pré-estabelecida. O sujeito se constrói por meio de escolhas, atos e silêncios. O silêncio também é um personagem presente o tempo todo, assim também como a morte, né? Então, Rubi nasceu do que escapa ao olhar, brechas de tempo, silêncio guardados, lembranças que insistem em ficar. Aqui a ideia do nascimento não fala de uma origem concreta ou biográfica. Ela funciona como uma imagem de pensamento, revelando a criação e o conhecimento revelando como a criação e o conhecimento ganham forma. Rubi não nasce do que está claro, visível, organizado, mas do que fica à margens, né? Rubi e outros contos, é o livro todo. Né? Eu senti também nesse teu trabalho que tem muita relação com a memória, né? O Rubi é uma memória, você escreveu há 15 anos, mas essa pessoa está memorizando, como a gente vai ver no último conto também, né? Que se chama As Meninas da Casa Habitada pelo Silêncio, que tem esse esquema de memória, né?
Como é que é? Que é a tua relação? Como é que você... Sim, como eu já sou mestre em memória, eu tenho que sempre, assim como a estética, essa memória eu me inspiro, né, do Paul Ricoeur. Eu gosto muito de um livro que ele escreveu, A Memória, a História e o Esquecimento. Aconselho todo mundo a ler esse livro, filósofo. Então, ele fala que a memória está ligada à narrativa. Lembrar não é recuperar o passado, mas rearticulá-lo no presente. É o que eu tento fazer em todo o livro, esse diálogo. Há sempre tensão entre lembrança e esquecimento. Claro, verdade e interpretação. Em Rubi, a memória não é arquivo. Eu tentei também não ir para essa coisa que, eu estou lembrando daquilo. Não, mas é uma insistência afetiva. Você viu isso em todos os contos. Você tem essa insistência afetiva, tanto no primeiro como no último, né? Então, mas entre o primeiro e o último, que a gente vai falar mais agora, tem vários outros, né? Uma quantidade importante de contos, né? Em períodos outros diversos, né? Sim, por exemplo, o Piano de Clara, que é um conto que quase foi um conto muito difícil para mim, muito difícil. Essa personagem, ela me deu muito trabalho, ela me deixou muito cansada. Eu troquei tem contos aí que eu troquei de títulos várias vezes. O Piano de Clara foi diálogos, tinham mais diálogos, depois eles não ficaram, quase que ele não entrava nesse livro. No final, eu falei, ok, você entra. E o final dela, ela que escolheu aquele final, ela escolhe um final pesado, mas eu lutei muito para não ter aquele final. É incrível falar assim, mas ela escolheu aquele, eu não sei como dizer isso em palavras. Quando o personagem ele tem vontade própria. Às vezes eu me lembro do 6 personagens à procura de um autor, do Ibsen, creio, né? Uma peça, um texto de teatro, quando os personagens saem da história, eles vão à procura dos seus desejos próprios. Né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Beleza, Sandra. Eu queria que, como eu disse, essa ponte, para mim, tem uma ponte, esse começo e esse fim, né? Que as meninas da Casa Habitada pelo Silêncio, que para mim fecha com chave de ouro, né? Esse percurso dos contos, né? E eu queria que você lesse o primeiro parágrafo também, só para dar uma ideia para o público da tua escrita. Antes de ler esse primeiro parágrafo bem rapidinho, estou vendo que a nosso momento está indo embora, mas só gostaria de ler o que eu escrevo antes, porque eu queria fazer uma homenagem à infância, essa infância que a gente às vezes perde. É isso que acontece nesse último conto. São infâncias roubadas, vamos assim dizer. Né? Então, eu escolhi um texto da Hannah Arendt, que eu li esse livro, gosto bastante desse texto, Entre o Passado e o Futuro. A infância é o espaço da renovação, mas quando é forçada a carregar encargos do mundo adulto, essa possibilidade se rompe, e com ela a liberdade de ser criança. Então, agora lendo o primeiro parágrafo e correndo... Então, aproveitando para dizer que, então, é uma casa, para mim, é o mesmo universo do primeiro, do Rubi, né? Mas essa casa... Foi feito como um roteiro, foi feito meio de pensado. Meio de pensado, né? Como o Lauro diz lá no prefácio, que o livro todo tem essa coisa que derranja, como eu falo isso em português? Que me incomoda. Sempre dentro das casas você vai ver coisas que incomodam. E as casas, elas realmente... É pensado isso, é como a gente vai fazer um filme. Né? Muito cinema, as casas, todas elas se entrelaçam, elas mudam de lugar, as coisas acontecem na casa. A casa é muito viva em alguns momentos, quer dizer, ela tem voz, isso que eu quero dizer. As meninas da casa habitada pelo silêncio. O pai sai. Um estalo metálico, seco e cortante, rompe o silêncio, seguido pelo rangido áspero do cadeado ao trancar o portão de ferro. O som ecoa pelos corredores e se espalha pelo vasto terreno. Um aviso duro, frio e distante, como uma sentença cotidiana que ninguém ousava contestar. As 3 filhas, já de pé, disparam pela varanda de cimento vermelho. Os passos ressoam no chão,
despertando os cômodos ainda mergulhados na penumbra suave do início do dia. Avançam com a precisão habitual, em direção à cadeira de madeira encostada a uma das 6 pilastras que sustentam o telheiro. Só vou ler mais essa última frasezinha para completar. Sobem com pressa, equilibrando-se na ponta dos pés, empurrando-se levemente, enquanto os corpos franzinos se curvam como astas ao vento. E a gente encontra aí nesse conto, mais uma vez, crianças, dessa vez são 3, são sozinhas porque o pai sai para o trabalho, como a gente viu, né? E o pai foi para o trabalho, e a mãe está em algum lugar que a gente não sabe exatamente onde, né? Não, ela diz, ele fala ali que não sei se eu posso falar, se vai revelar onde a mãe está. A mãe tem problemas psiquiátricos e ela vive no hospital psiquiátrico, né? Então, ela, de tempos em tempos, ela sai e ela volta. Então, eu conto só o pedacinho dessas crianças, né, num período da manhã, numa das manhãs que se repetem quando a mãe não está presente, o que elas fazem, né? Uhum. Depois tem momentos que eu gosto, tem um momento desse conto que eu adoro, por incrível que pareça, que é o momento que uma das raízes das árvores abraça uma das filhas, né? Ela vai encontrar conforto ali, porque elas ficam sozinhas, e quando o pai some, que ele vai pegar o ônibus, tem toda uma descrição ali, elas saem correndo para brincar, né, no lago, e aí eu brinco com o realismo fantástico. Aliás, o realismo fantástico está em todos, meus fantasmas estão todos presentes, sempre você vai encontrar fantasmas, e é nesse momento que os fantasmas, eles criam eu dou uma forma mais importante aos fantasmas, e ali cada uma faz uma coisa, uma fica lá dentro do lago, brincando, a outra sai, vai se esconder nas raízes das árvores, e a outra vai para o quarto da mãe, procurar as roupas da mãe, cheirar, porque ela tem saudades da mãe, a mãe está ausente, né? Uhum. Maravilha, Deise. Então, vamos deixar, essa foi só uma rápido, paisagem, digamos assim, um rápido encontro para falar desse livro, para que as pessoas possam ler, ter o desejo de ler, né? Eu acho que a gente abriu o apetite dos leitores para a leitura. Então, para dizer para eles onde é que ele encontra os livros, né? Nós fizemos uma pequena, para participar do Salão Lusophone de Paris, né? Uma edição limitada, e agora o lançamento oficial, vamos assim dizer, eu faço agora em Luxemburgo, em março, mas, por enquanto, o livro está na livraria Paris, né? A livraria portuguesa, brasileira, e, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar para o livro chegar no Brasil, aí faz aquele percurso que você conhece tão bem. E estou trabalhando com a Adriana, que é maravilhosa, eu gosto muito dela, tem um respeito enorme, você sabe. Editora Infinita. A Editora Infinita, Então, nós estamos trabalhando, as pessoas estão curiosas. Algumas já estão lendo, já estão recebendo, e eu tenho recebido, estou feliz. Eu gosto muito. Eu acho que quando a gente gosta, quando a gente escreve algo e gosta, eu acho que as outras pessoas... Está muito bem. Então, é isso. Vai gostar também. Para você, então, tem esses lugares, e eu espero que eu tenha dado essa vontade para ler o livro. Muito obrigada, Deise. Até a próxima. Obrigada a você, Madze. Até a próxima.